Vou comentar sobre esse vídeo do Divaldo, onde ele fala que de 2024 a 2026 será o pico da crise. Nós entraremos em grandes dificuldades, né? Então o que acontece? O nosso planeta ele vai sim entrar por fases complicadas, mas não é o fim do mundo. Você não tem que entrar em depressão por causa disso, porque o que acontece? Vamos lá, o que é uma fase complicada? A fase complicada é uma fase onde muitas pessoas vão expiar, muitas pessoas vão passar por problemas por conta das suas expiações, das suas escolhas no passado. E vida que segue, aproveita para focar em você mesmo. Aproveita para focar na sua evolução, aproveita para estudar mais, aproveita para fazer menos coisas ruins e mais coisas boas. Qual que é o problema? Não é nada demais. Às vezes eu falo esses vídeos, tem gente que fala, meu Deus do céu, a vida acabou. Não acabou nada, não vejo problema nenhum nisso. Inclusive assim, elas vão continuar a evolução delas, né? Agora, ajude-o e o céu te ajudará. O que quer dizer esse evangelho, na realidade? Ele fala que Deus cuida dos pássaros, que Deus cuida não sei o quê. Ou seja, em resumo, sendo direto, né? Porque essas palavras, esses textos são difíceis. Você está vivendo num universo de Deus. O que quer dizer isso? Que é o único que tem disponível, na verdade. É a única escolha, né? Não tem muita opção. Mas nesse universo você vai ter as condições para sua evolução. Não importa se você está na fase evolutiva de um pássaro, se você está na fase evolutiva de um humano normal, se você está na fase evolutiva de Chico Xavier. Você vai sempre ter as suas condições necessárias para sua evolução. E o que você tem que fazer é trabalhar na sua evolução. Por isso eu comecei falando aqui no começo, né? Você não tem que se preocupar com, oh meu Deus, e as pessoas que vão morrer e não sei o que, ou então, quem tá no paredão do Big Brother, e não sei, isso não importa. Do Big Brother menos ainda, né? Claro, mas isso não importa. Essas situações, ou até mesmo o que vai acontecer com o planeta em 2026, 2024, porque a evolução é individual, entendeu? Se vai morrer 200 pessoas assim ou assado, não faz diferença. Por quê? Não é que eu tô sendo frio, raciocínio, vamos pensar um pouco. As pessoas estão passando pelas suas provas e pelas suas expiações. Então não tem por que ficar desesperado, não tem por que ficar... Qual que é o problema? É que quando a gente tem uma visão puramente humana e material, a gente não consegue ver o que acontece pelos bastidores. E na realidade, os bastidores são muito maiores do que a visão puramente humana que a gente tem. Então seria como assim, o que você está vendo é o resultado de um carro, né? Você está vendo aqui um carro, esse carro alugado aqui. Você está vendo ele. Só que você não vê quando eles estão injetando plástico, quando eles estão fazendo a parte do alumínio. Então você só vê a parte do carro, mas é muito mais complexa a questão da construção do carro. Ou seja, a vida material que vocês, humanos, e eu também como humano enxergo, ela é muito nada perto da vida espiritual. Então há uma complexidade de situações que regem a vida de um encarnado. E esse encarnado, ele é um espírito que já vem há muitas vidas reencarnando e desencarnando em vários locais diferentes, inclusive planetas, inclusive sistemas solares diferentes, inclusive até galáxias diferentes da nossa. Embora esteja muito longe, na questão espiritual não é tão assim. O que importa é a sua vida frente a essa situação. Você tem que se preocupar se você está vindo melhor ou pior do que quando você chegou. Quando você chegou no planeta para reencarnar novamente dessa forma, lembrando que obviamente hoje nós temos 7 a 8 bilhões de população do planeta, né? Em 1800 nós tínhamos 1 bilhão. De onde vieram essas 7 bilhões de pessoas? Não estavam jogando truco lá no mundo espiritual esperando para reencarnar? Claro que não. Então ocorre um intercâmbio de almas entre planetas também. Então muitos vieram de outros planetas. E é normal, tem alguns que estão aqui com o propósito de evoluir, tem alguns que estão aqui com o propósito de pagar só seus débitos do passado, né? Mas todos têm débitos, na verdade, praticamente. Tem alguns que estão aqui com o propósito de auxiliar no processo evolutivo. Vocês não percebem essas crianças super evoluídas que estão reencarnando? Tem um monte agora, já tinha, mas agora tem muita criança assim. Eu leio pelos comentários, se você conhece alguma criança assim mais evoluída, escreve aí embaixo. Vocês vão ver os comentários de quantidade de pessoas que falam, meu, impressionante. Por quê? Existe essa questão. Então assim, vamos parar de ter essa visão humana demais. E o que esse texto fala do Evangelho também é uma questão muito importante. Se você parar e olhar da parte científica, a vida na Terra era uma série de acidentes. Porque se estivesse um pouco mais perto do Sol, já não daria para ter como. Se estivesse um pouco mais longe, também não. Se não tivesse a Lua, não ocorreria o equilíbrio. Se não tivesse atmosfera, não teria oxigênio. Se tivesse tido
um outro meteoro, a gente não teria vivido. Então são várias coisas que dá para ver claramente que Deus está lá comandando a nossa vida da forma que tem que ser. Claro que não é Deus pessoalmente que está lá, opa, deixa eu aqui construir uma árvore aqui. Isso aí é alegoria. Os bons espíritos que trabalham em nome de Deus, assim como Jesus e todos os outros que estão abaixo dele na terra, eles são representantes de Deus. Então a ordem na terra não tem nada desordenado, está tudo extremamente no seu lugar, como sempre esteve, como sempre vai estar. Tudo que está acontecendo está tudo no cálculo das coisas que acontecem. Por que eu não pego Covid? Por que eu não corro o risco de fazer essas coisas? Porque eles consideraram que por algum motivo tinha que ser dessa forma, etc, etc. Então assim, a gente tem que refletir no quê? Qual que é o resumo disso tudo? Faça a sua parte e o resto que seja o resto. O que vai mudar você ficar ansioso porque em 2024 as coisas... E se dane o que vai acontecer em 2024. Se preocupa com a sua evolução. Como? Melhorando pela reforma íntima, largando todos os vícios, fazendo coisas boas, largando tudo que a gente sabe que é ruim. Droga, obviamente, não precisa nem falar. Eu sei que muitos de vocês fumam maconha. Comecei a conhecer os inscritos e comecei a ficar de cara com essa situação, porque eu achava que nenhum inscrito fumava maconha. Descobri que vários fumam. Pelo amor de Deus, larga essa porcaria. Principalmente porque sustenta o traficante, mas também é ruim. Tão ruim como a bebida. A bebida tá uma porcaria, mas é que a bebida não tem a questão do traficante. O cigarro, que faz muito mal para você, muito mal mesmo para quem fuma. Todas as outras coisas, até com jogos, o sexo de forma errada, todas essas coisas, todos esses vícios que levam as pessoas para um umbral e segundo uma pessoa de forma o apego ao dinheiro, aos bens materiais, e não precisa ser rico para isso, tá? Se a pessoa tem uma coleção que ela acha aquela coleção mais importante, às vezes até que a própria esposa, se bem que isso não é muito difícil, na brincadeira, mas que ela considera aquela coleção mais importante até que a vida de outras pessoas, isso aí não é legal. Isso aí é também apego à matéria. Pega todos esses apegos e põe de lado. Se desenvolve em bondade, em caridade. Isso não é ser trouxa, tá? Não é ser trouxa, porque eu faço bondade e caridade, mas eu não sou otário. Não deixo ninguém passar para trás, nem se dar bem em cima de mim. Pelo contrário, você tem que ajudar quem quer ser ajudado, ser bom com os bons, ser justo com os justos. E ser justos com os ruins. Né? Não ficar fazendo papel de trouxa, nem deixando as pessoas te explorarem. Então assim, quando você se desenvolve nisso, adquire mais conhecimento, estuda o espiritismo a fundo, larga a mão de ler aqueles livros lá, o segredo de não sei o que, a vida de não sei o que, esses livros que não vão te levar a lugar nenhum. Pega um livro espírita e leia. Nosso Lar, Violetas na Janela, uma porrada de livro fácil de ler, que é bom para entender e que vai te trazer vários ganhos de várias formas. Larga a mão desses livros ruins, que se dane. Livro que não vai te trazer em lugar nenhum. O romance 50 tons de cinza. Pelo amor de Deus, vai gastar tempo, dinheiro e recursos com uma coisa dessa. Então vamos focar no que interessa para nossa evolução, e é isso que importa. Né? Fazendo isso parece até um pouco egoísta, mas é assim que você se desenvolve, porque focando na sua evolução você passa a ser uma pessoa melhor, e aí você acaba ajudando as pessoas.